Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. Vamos citar duas passagens, duas coisas ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, prestigiando a criação, o que está escrito. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 4 e versículos 5. Jesus respondendo sobre a questão do divórcio, ele remonta ao livro de Gênesis e diz o seguinte: então respondeu ele, Jesus, não tendes lido o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus cita a criação do homem, da mulher, não faz comentário, não corrige nada, não adiciona, não se interessa nem ousa, no caso, retocar nada do que está escrito, e ele justamente está se remontando a Gênesis capítulo 1, versículo 27 e a Gênesis capítulo 2, versículo 24. Justamente dentro dos 3 primeiros capítulos que a maioria dos escarnecedores trabalha. No outro evangelho, no Evangelho de Marcos, Jesus repete a mesma consideração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 6 e 7, ele também citando Gênesis, ele diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Novamente, em outro evangelho, Jesus diz a mesma coisa e nos obriga a nós olharmos para Gênesis, para aqueles 3 primeiros, os 3 primeiros capítulos, que falam da criação. Dizem que o homem foi criado, dizem que a mulher foi criada, mas não diz as bases científicas com aqueles detalhismos de biologia molecular, de ácidos nucleicos, zigoto, célula-ovo, evolução, lei de Darwin, Mendel, nada disso. Apenas cita, foi criado. Foi criado a partir do barro, porque o barro simboliza o quê? A coisa inerte e sem vida. É o pó. O barro é o pó misturado com água. E nós não viemos do pó, e para o pó não vamos todos retornar? Por que está escrito e Jesus não fez correção? Por que está escrito e parece estranho a muitos, mas Jesus não fez nenhuma consideração? Será que Jesus estava esquecido? Será que Jesus estava distraído? Será que o Filho de Deus menciona a própria criação, que é escarnecida por muitos? Muitos que não têm o Espírito de Deus, têm um Espírito, mas não têm o Espírito de Deus, e não entendem que o relato da criação do homem e da mulher tem poesia, tem alegoria, tem simbolismo. O homem foi criado de um monte de barro,
Mas a mulher foi criada de outro monte de barro para que parecessem ter duas origens, duas gerações diferentes? Não. O que está escrito não é o que está explicado. O que está escrito para as pessoas honestas e de bom discernimento é que houve a criação e um ser supremo, criador, como diz Jesus, transformou o barro em ser vivente, na coroa da criação, no homem. E a mulher não é uma outra criação, vem da costela do homem, simbolizando que o homem e a mulher têm a mesma essência na criação de Deus. Você vê que existe poesia, existe sabedoria, existe um discernimento espiritual. Porque o que está escrito não é um tratado de ciência. E o escarnecedor de Gênesis 1, 2, 3, ele geralmente vai citar ciências, vai citar cientistas, vai citar leis de Mendel, vai citar células ovo, gametas, zigoto, ácidos nucleicos, mitocondriais, ácidos nucleicos também cromossomiais. Ele vai citar a teoria dos coacervados. Qual é o homem na face da Terra que tem formação científica, formação tecnológica para saber como foi criado o homem e a mulher? Nenhum, com exceção dos soberbos e mentirosos. Mesmo um homem com grande conhecimento técnico-científico, ele tem teorias. Sim, os maiores de Harvard, os maiores da Unicamp, ou da universidade que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, nenhum sabe como foi criado o homem e a mulher, nem como apareceu a primeira erva sobre a face da terra. Sabe que existe, sabe que foi criado. E em Gênesis, ao relato da criação, com esse simbolismo, com essa alegoria, com essa poesia, para dizer às gerações futuras que o homem e a mulher vêm da mesma essência. Por isso, muitos pensam que o homem tem supremacia sobre a mulher, mas isso é um costume social, é um costume de povos, mas perante Deus são uma só coisa. Por isso, está relatado, está citado, não explicitado, que a mulher veio da costela do homem. Nós vemos assim que Gênesis 1, 2, 3, frequente vítima dos escarnecedores, dos palestrantes escarnecedores. É a própria vontade de Deus, porque Moisés, quando escreveu Gênesis, quando compilou, fez segundo a permissão de Deus. E a prova disso é dada pelo próprio Jesus, que ousa citar a própria criação. Por que o Filho de Deus seria cúmplice de algum erro ou de algum absurdo? Não. Porque ele, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um homem de extrema sabedoria, de extremo bom senso. Havia nele também muita poesia, muita sensibilidade. E ele sabia que o que estava escrito tem um simbolismo e um significado até os dias de hoje. Que o homem unido à mulher não se aparte dela. Não está dizendo nada sobre divórcio, casamento indissolúvel, nada disso.
que o homem, estando unido à mulher, em casamento conforme a vontade de Deus, saibam os dois, homem e mulher, que pertencem à mesma essência, têm o mesmo direito e desfrutam do mesmo amor de Deus. E além dessa unicidade contida, mostra que não são duas gerações, mas uma única geração de ser humano. Mas como os povos todos com essas etnias, barreiras históricas, barreiras culturais, diferenças de pele, diferenças de formação craniana, como é que apareceu tudo isso? Eu disse que nenhum erudito sabe. Nós conhecemos as teorias. Algumas explicações até, no caso, existem sobre a diversidade das espécies humanas. Mas como apareceu o homem e a mulher na face da Terra, está relatado, mas não está explicitado. Mas o escarnecedor, precisando voltar-se contra a obra redentora de Jesus, precisando desacreditar a totalidade das Escrituras Sagradas, sim, a totalidade das Escrituras Sagradas, ele concentra fogo em Gênesis. Interessante que Jesus cita e não escarnece. Depois, os apóstolos vão também falar desse Adão. Temos Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 5, em que Paulo vai falar do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro que trouxe a corrupção ao mundo e o segundo que tira a corrupção do mundo. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar também. Esse Adão, esse homem, esse barro transformado na coroa da criação, tem um significado de estar ali no livro de Gênesis. Foi colocado ali por Moisés sob a orientação de Deus. Não é um livro técnico científico explicando a origem das espécies, mas é um livro espiritual, com grande poesia, como eu disse, com algumas interpretações alegóricas. Não é pecado nenhum dizer isso. E por que o escarnecedor escolhe Gênesis? Devido a esse aspecto alegórico, devido a esse aspecto poético. E ele pensa que, ferindo e trazendo risos da plateia sobre o livro de Gênesis, que ele vai destruir a fortaleza teológica, a fortaleza doutrinária de toda a contextualidade bíblica. Um grande sonhador. Homens com grande espiritualidade, mas sem vida espiritual. Vida espiritual é uma vida com Deus, é uma vida de relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. E todo homem e mulher que tem uma verdadeira vida espiritual ama e respeita as Escrituras e busca nelas tirar o melhor para nós, para a nossa salvação, para o nosso aprimoramento, para a nossa reconciliação com Deus, e não fica escarnecendo. Cuidado com esses escarnecedores que trabalham poderosamente nos 3 capítulos de Gênesis. Esquecem os outros capítulos, são 50 capítulos. Não se lembram de Gênesis 3,15, o proto-evangelho,
a salvação do homem pelo poder de Jesus, pelo poder soberano de Jesus. Por que será que escarnecem de Gênesis 1, 2, 3, alguns vão até 5, porque há duas fontes ali diferentes, mas passam por cima de Gênesis 3,15, porque ali está a eleição de Deus em Cristo como Redentor da humanidade. É o calcanhar de Jesus sobre o pescoço de Satanás. E isso é soberania e é poder. E os escarnecedores não suportam as soberanias. Nunca começam pela carta de Paulo aos Romanos, nem exploram as epístolas de João e Pedro, nem a carta de Paulo aos Efésios, nem aos Colossenses. Por que será? É muito fácil explicar. O escarnecedor não tem poder sobre o espírito das Escrituras. O espírito que guarda as Escrituras sagradas. A sua poesia, a sua integridade e a sua real mensagem espiritual. E o homem que tiver elevada espiritualidade pode ler, mas vai escarnecer. É preciso que, além de uma espiritualidade, ele tenha, como eu disse, vida espiritual. Vida de relacionamento com o Espírito de Deus, de Jesus e o Espírito Santo de Deus. E o próprio Espírito contido nas Escrituras Sagradas. Não se deixe escarnecer, fuja da roda dos escarnecedores. Aonde houver homens ou mulheres reunidos, tentando desacreditar as Escrituras Sagradas, aonde houver homens ou mulheres, seja qual for o ambiente, seja qual for a loquacidade de quem prega contra a obra redentora de Jesus, deixa esse lugar, abandona esse lugar e não olha para trás. Busque um lugar onde as Escrituras são amadas e são compreendidas, e não aonde elas são escarnecidas. Porque aonde elas são escarnecidas, existe um espírito de engano e de soberba e de muita vaidade espiritual. Não se deixe iludir. As rodas de escarnecedores estão por aí, por esse país todo, tentando desacreditar a obra redentora de Jesus, tentando desacreditar as Escrituras Sagradas e tentando fazer com que você seja presa de doutrinas de homens e que você se esqueça do poder da graça redentora e da soberania que só há em nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Fuja da roda dos escarnecedores, porque eles têm muito menos entendimento do que você possa imaginar. Que Deus abençoe você, receba essa mensagem com muita perspicácia e muita sabedoria. Que Deus te abençoe.